Apóstata, herege, só ensina coisa antibíblica, seu anticristo. Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo, sim. Eu queria comentar nele uma coisa que eu vi no meu vídeo que eu fiz lá, ameaças mesmo, que eu tava falando que muitos religiosos fazem ameaça mesmo. Nesse vídeo eu perdi praticamente automaticamente, assim que eu publiquei ele, 9 inscritos. E eu fiquei pensando assim, esses temas que são mais contraditórios, que uns concordam e outros discordam, é muito fácil de você perder inscrito com isso. O Denilson Monco fala muito isso aí. E assim, eu acho que não é o bacana, porque a gente podia ter eu acho que é bom a gente ter opiniões diferentes, para que a gente possa não ter ninguém que é o dono da verdade, e até para a gente poder melhorar a nossa opinião também, pensar diferente. E tem até uma coisa muito interessante que o pessoal fala, uma frase que eu vejo que é muito bacana, que o pessoal fala assim: o que nos une é muito maior do que o que nos separa, do que as nossas opiniões divergentes. Se você é cristão, eu quero te dizer que eu creio em Cristo igual você crê. Se você é teísta e crê em um Deus, mas não necessariamente Jesus, eu também creio que existe um Deus e que Ele quer que a gente faça o bem. Se você é ateu ou agnóstico e pensa dessa forma também, que a gente deve fazer o bem, eu concordo plenamente com você e você concorda comigo também. Voltando aqui para o vídeo, eu quero falar que o pecado é relativo. O pecado depende de pessoa, varia de pessoa para pessoa. Mas isso não quer dizer que Deus não tem um critério de análise. Deus tem um critério que é o bem e o mal. Olha o texto de Romanos. Nesse vídeo a gente vai passar muito por Romanos. Olha esse texto aqui, ó. Romanos 2, 6 a 8. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, Deus tem o critério dele, assim, essa é uma opinião bem cristã. Deus tem o critério dele para ele poder analisar. Ele analisa de acordo com o bem e com o mal. Só que aí a gente tem uma questão que é o seguinte: o bem e o mal são absolutos? Eu vejo o bem e o mal como relativos, por isso que eu falo que o pecado é relativo. Por exemplo, uma vez eu ouvi falar de uma tribo que se entrasse um lobo na tribo, pegasse o filhotinho de um índio e levasse para o meio do mato para comer, os índios ficavam todos felizes, porque eles pensavam que era o Deus lobo visitando a tribo e levando o filho lá pro lar dos deuses. Aí assim, ele está fazendo um bem? Não, ele está fazendo mal, está deixando o filho dele morrer. Mas na cabeça dele, ele está fazendo certo. Então vê a relatividade disso. Uma pessoa que vai numa igreja aí e lá está pedindo: não, traga seu dinheiro, o único que você tem no bolso, igual Isaac fez, igual Abraão fez, sacrificando Isaac. A viúva pobre deu o único dela. Aí talvez é o dinheiro do cara comprar o leite pro filho dele. Só que aí ele vai e gasta o dinheiro e dá o dinheiro lá na igreja e não compra o leite pro filho dele. Mais ou menos o exemplo do lobo, né? Ele poderia fazer uma coisa boa e não faz, mas na cabeça dele, ele está achando que ele está fazendo bem. Então isso não é imputado como uma maldade para ele, porque no interior ele crê que está fazendo bem. Uma coisa interessante é que a Bíblia concorda com isso. A Bíblia concorda que depende um pouco do que o que você realmente, moralmente, de verdade acredita ser certo e acredita ser errado. Olha esse outro texto de Romanos aqui, ó. Capítulo 14, versículo 22 e 23. Tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Você pode pensar o seguinte: olha que bom, então quer dizer então que agora eu que defino o que eu pensar que é bom, o que eu pensar que é mal. Então a definição de pecado é minha. Aí eu te indico ler esse capítulo de Romanos 14 completo, porque ele fala o seguinte: tem pessoas que acham que tem dias especiais, tem outras pessoas que acham que todos os dias são iguais, que um não julgue o outro por não guardar dias, guardar sábado, guardar domingo, mas que o outro também não despreze, porque ele tem mais conhecimento e sabe que todos os dias são iguais, ele não despreze o outro. Então está falando, claro, do que você considera dentro do seu íntimo, dentro do seu coração. A verdade que você realmente acredita é essa que define pelo que você vai ser julgado.
Ele fala de dias, ele fala de comer, que uns acham que não pode comer carne, outros acham que pode comer. Então, que você fique firme naquilo que você acredita, naquilo que você tem como certo. Até porque ninguém chegou ainda no nível perfeito de conhecer tudo. Hoje a gente conhece em parte. Então, no que você conhece, seja sincero nisso. Paulo, ainda nesse mesmo capítulo 14, ele chega a falar que nada de si mesmo é impuro. Então, olha só, se alguém falar pra você que a internet é do capeta, tá mentindo. Se alguém falar que a televisão é do capeta, tá mentindo. Se falar que um videogame é do capeta, tá mentindo. Porque o que vai determinar se alguma coisa é impura ou não, segundo o próprio Paulo, é nada é impuro de si mesmo, a não ser para aquele que tem como impuro. Para esse é impura. Se o seu olho vê alguma coisa como impura, isso vai se tornar impuro para você. Mas se não, não é impuro. Mas aí tem uma outra coisa que pode caracterizar um pecado, que é o escândalo, que muita gente fala. Olha esse texto, Romanos 14 também, versículo 15 ao 21. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruz por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, Paulo está falando o seguinte, dependendo do caso, se você sabe que uma coisa que você faz, minha mãe, por exemplo, é adventista e não come carne de porco, eu sei que se eu comer perto dela, talvez ela vai ficar triste com isso, ela vai ficar pensando, não, meu filho está todo no pecado. Então Paulo fala para mim não fazer isso. Só que aí o pessoal usa muito essa desculpa para falar assim, por exemplo, eu chego num pastor e falo assim, pastor, posso fazer uma tatuagem? O pastor fala assim, não, as pessoas vão se escandalizar. Pastor, eu posso tomar um vinho lá em casa? Mesmo assim, você vê que Jesus deu vinho para os discípulos, não sei o quê? Não pode, as pessoas vão escandalizar, não pode. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado para essa desculpa de não escandalizar, não te dominar e não te fazer um refém e um cãozinho na coleira de alguém. Eu peguei 2 casos do Evangelho que separam bem um tipo de escândalo que Jesus aprova e um tipo que ele corrige, que ele não deixa. Olha o primeiro caso. Jesus chegando em Cafarnaum, e o guarda pede para ele pagar imposto. Ele até fala assim, Pedro, a gente que é daqui da terra tem que pagar imposto? Aí Pedro fala assim, não. Mas aí Jesus fala assim, vai lá, pesca um peixe, pega uma moeda que tiver na boca dele, porque você vai pagar para que essas pessoas daqui não se escandalizem. Esse texto está em Mateus 17, 27. Tem um outro texto que eu vou ler aqui agora, que Jesus está repreendendo os fariseus pela tradição deles. E eles também escandalizam. Olha esse texto aqui, Mateus 15, 11 ao 14. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram, sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, deixai-os. Então ele estava falando para eles porque não tinha problema em comer determinado tipo de comida. E aí os discípulos falaram assim, Jesus, o senhor que falou que não deve provocar escândalo, os caras lá estão escandalizando, e aí? Aí o próprio Jesus fala assim, esses caras já estão passando de hora, eles já sabem das coisas que são de Deus, e se eles não estão ficando firmes nelas, eles vão acabar sendo arrancados. Então, uma dica que eu te dou, avalie o conhecimento de quem você está relacionando. Se você está relacionando com uma pessoa que tem conhecimento bíblicos, conhecimentos gerais, e mesmo assim está querendo manter a tradição, sendo que não é necessário, não siga não. Pode fazer tatuagem, pode beber, mesmo que seja controladamente, pode fazer tranquilo isso. Só que, se você está conversando com uma pessoa mais inocente, uma pessoa que não tem conhecimentos religiosos, que não tem conhecimentos bíblicos ou conhecimentos gerais, vá com cuidado para que não provoque um escândalo. E esse que é o resumo desse vídeo. Seja sincero no que você realmente acredita, não use isso como desculpa para não evoluir o seu conceito de bem e mal, não deixe ninguém te dominar com coleirinha, querendo, não vamos escandalizar, não vamos evoluir o pensamento. Não deixe isso, mas também não provoque brigas desnecessárias. Não entre em briga lá para poder simplesmente machucar as pessoas, beleza? Curtiu o vídeo? Compartilha, dá um like nele e vamos compartilhar. Valeu, falou!